Olá você, seja bem-vindo ao podcast da Sou Gestor, uma empresa voltada para a gestão de carreira e desenvolvimento profissional. Eu sou Leandro Martins, também sócio proprietário da Simplifique Gestão de Negócios, voltada para desenvolvimento de processos, pessoas e negócios. E no podcast de hoje, iremos entender como fazer a nossa evolução profissional. Para que a gente possa evoluir de uma forma mais tranquila e mais direta, é importante saber aonde queremos chegar, né? Ou seja, qual a função específica queremos desenvolver profissionalmente, para que a gente possa, então, chegar a trilhar um caminho para se desenvolver. Então vamos pegar como exemplo. Leandro, hoje eu sou um vendedor e estou querendo trabalhar como um supervisor na área de vendas. Então, qual seria esse caminho? O que eu preciso fazer de cursos de aperfeiçoamento para que eu possa me candidatar a uma vaga dessa dentro da empresa que eu atuo ou até mesmo para ir em busca dessa vaga no mercado? Então, quando a gente está na parte de supervisão, e o próprio nome já diz, supervisão, ou seja, uma visão além do alcance, além dos demais que estão ali trabalhando naquela área, a gente precisa primeiro ter o quê? Habilidades para liderar pessoas. Quando a gente pensa num cargo de supervisão, a gente tem que lembrar que a gente terá uma equipe a ser coordenada, uma equipe a ser guiada e nada melhor do que um líder para conduzir através do exemplo. E aí a gente começa a entender que, para a gente liderar como exemplo, a gente precisa de desenvolver algumas habilidades. Então a gente vai perceber que para evoluir na nossa carreira profissional, a gente vai traçar alguns objetivos e habilidades e entender quais as competências eu, enquanto profissional, preciso ter para me candidatar, então, a essa vaga de supervisão. Então, vamos pegar lá para ter fácil esse entendimento. No mercado, então, eu atuo como vendas, como vendedor, bato as minhas metas e tudo mais, sou um ótimo vendedor e quero me candidatar, então, ao cargo de supervisão. A primeira coisa é buscar um curso de aperfeiçoamento em liderança, em gestão de equipes. Um segundo momento é entender técnicas para batimento de meta, ou seja, você sabe algumas técnicas, você vai ter que trabalhar com essa equipe algo relacionado à formação dela, né? Por mais que você já tenha prática no dia a dia, no quesito vendas, quando você vai para um cargo de supervisão, ele passa a te exigir um pouco mais de esforço para a condução daquela equipe. É muito diferente, né? Você vender ali no dia a dia e conduzir uma equipe para que venda. A diferença principal é que, num primeiro momento, você vai estar em ação, trazendo o resultado. E nesse segundo momento, enquanto supervisor, você vai estar em ação, motivando, conduzindo a sua equipe para que ela traga o resultado. Isso não quer dizer que também você vai fazer uma liderança da cadeira, né? Sentado atrás de uma mesa e ali só dando ordens e tudo mais. O importante é que você também demonstre para a sua equipe que você está junto dela, vivendo ali o dia a dia, tantas dificuldades quanto as facilidades, e por ter vivido aquela função anterior, né, eles vão entender e vão te reconhecer como um líder que viveu aquele momento e por isso sabe como conduzir essa equipe com sabedoria, porque já vivenciou aquela atividade. Então a gente começa a entender que, para trabalhar em cargos de supervisão, a gente precisa de desenvolver a liderança. E aí eu te pergunto, como você está hoje? Você se vê liderando pessoas? Leandro, gostaria de trabalhar num cargo de supervisão, mas eu não me vejo liderando pessoas. Aí a gente já tem que dar uma paradinha e talvez redefinir as rotas. Ou seja, é fundamental para um cargo de supervisão que tenha habilidades para desenvolver pessoas. Se você não se vê desenvolvendo pessoas, talvez a gente precisa de entender aí que esse cargo seu inicial, talvez ele tenha que ser então não de supervisão, mas talvez um coordenador de área, porque essa habilidade de liderança, de conduzir as pessoas, precisa de existir para que então seja evoluído para esse cargo. Mas você pode falar, Leandro, eu não tenho hoje a capacidade para liderar pessoas, mas eu tenho muita vontade de conseguir aprender como eu faço isso. Aí já é um outro momento, né? Que aí a gente precisa então de buscar o quê? Uma formação em liderança. E aí a gente traz aí a questão de gestão de pessoas, que é fundamental. A gente vai entender que o que motiva um colaborador não é o que motiva os demais. E aí a gente vai começando a trilhar um caminho de muita dedicação e ao mesmo tempo de muito entendimento interpessoal
de cada indivíduo que faz parte ali da sua equipe. Aí a gente começa a trabalhar sobre uma questão que a gente ouve muito, né? Então, o líder, ele nasce pronto ou ele se desenvolve? A gente tem os dois momentos, né? Tem pessoas que são natos na liderança. Você olha para ela no dia a dia e já vê ela ali liderando, né? Às vezes até mesmo sem ter o cargo de liderança, ela exerce uma liderança natural sobre a equipe, né? E vai motivando e vai desenvolvendo aquela equipe. Agora, outras pessoas precisam de ser formadas, precisam de ser desenvolvidas enquanto líderes, mas ao mesmo tempo também conseguem conduzir com uma performance muito interessante as suas equipes. Então fica a dica. Para você desenvolver a sua carreira profissional, nós precisamos de entender quais as habilidades e quais as competências esse profissional que você deseja ser precisa desenvolver para se capacitar para essa vaga. Então fica a nossa dica para que você possa fazer um planejamento e ao mesmo tempo ir fazendo cursos de aperfeiçoamento que te levem nessa direção, porque senão a gente fica perdido, né? Cada momento a gente está fazendo um curso e na hora que você para, olha para trás e vê, gente, fiz um curso em cada área diferente e na verdade o meu objetivo principal eu estou distante, porque tem momentos que a gente dá um passinho para o lado, fazendo um curso de aperfeiçoamento, e dá um passinho para o outro, fazendo também outros cursos, sendo que a direção que a gente precisa percorrer está à frente e não do lado. E aí a gente se vê meio que perdido. Olha para o currículo, tem vários cursos de capacitação, mas nenhum deles favorecem onde a gente quer chegar, a função, a profissão que a gente quer se candidatar. Então fica essa dica. Espero que tenham sido valiosas para você, que você possa colocar em prática e ao mesmo tempo se desenvolver. Participe do podcast da Sou Gestor sugerindo temas. Acesse as nossas redes sociais no nosso site e tenha acesso a várias outras dicas. Eu, Leandro Martins, vou ficando por aqui. Foi uma satisfação trocar ideias com você e a gente se fala numa próxima oportunidade.